Fala galera, beleza? Tio Phil aqui em mais um vídeo fantástico de Backpack Brawl. É isso aí. E eu pergunto pra vocês, já pensaram assim, galera, pô, eu quero comprar um item que veio na minha loja, acabei de começar um jogo, veio um item que era, pô, aquele item fantástico, maravilhoso que eu queria, mas, pô, eu acabei de começar o jogo, eu tô na segunda, terceira rodada, e aí ele custa 2 ou 3 gemas a mais, gemas não, dinheiro a mais do que eu tenho. E aí, como é que eu faço para potencializar esse aumento aí de dinheiro dentro do jogo? Como é que eu faço? E agora? Então, esse vídeo aqui eu vou explicar como é que você consegue isso. E já adianto, são 5 formas de conseguir isso daí. Legal? Isso aqui eu não tô falando de dinheiro fora do jogo, tá, galera? Pra quem pensou bobeira, quando viu aí, achou que é clickbait. Não. Ganhar dinheiro dentro do jogo, dentro da partida. Fora da partida, já sabe que tem na loja aqui, vocês podem fazer o que o seu coraçãozinho mandar. Quer gastar dinheiro? Gasta. Ou então, quer ganhar uma outra forma de ganhar dinheiro aqui, ganhar esmeralda, ganhar gema. Eu ensino aqui mesmo, ó. Baú de bronze, aí, ó. Baúzinhos daqui. Troféus diários e missões, hein? Completa isso aí, tu também ganha dinheiro e tem uma grande chance aí de vir bastante esmeralda, tá? Mas ó, não se confunda, eu tô falando de dinheiro dentro da partida. Quando você começa a partida aqui e você rola o dinheiro lá dentro, tá bom? Então já vamos lá, sem mais delongas, para o vídeo não ficar extenso porque é muito assunto. 5 formas. Primeira forma aí, cada personagem tem o seu, que é a parte de duplicação não, duplicar itens. Vamos conjugar o verbo certo. A gente vai duplicar o item. E como que é feito? Cada um tem uma forma. Aliás, uns não tem, tá? Alguns não tem, por quê? Porque fica muito roubado pro cara. Mas cada um tem uma sua forma. A Shanna, a própria bag dela principal tem a chance de duplicar uma Star Bloom quando você coloca uma Star Bloom lá dentro. É 100% de chance. O Ronan, se você tem um cacto dentro da bolsa principal dele, ele tem 100% de chance de duplicar o cacto. A Ninfedora, se você tem lá a Silverleaf dentro da pack principal dela, ela tem 100% de chance de duplicar. Antigamente, a Silverleaf, né, ela tinha já essa propriedade, só que alteraram, porque imagina, cada uma Silverleaf que você tinha, ela poderia, aí sim, ela tinha uma chance, eu acho que era 40%, uma chance crescente, né, acho que dependendo do nível, de duplicar. Então, o que aconteceu? Eles simplesmente tiraram essa função da folha, porque ia ficar roubado para ela, e colocaram na bag. A Sage não tem isso. Só que uma das bags dela, não lembro qual que é, acho que é aquela que é mais prateadinha. Se você tem uma arma que não é bolt, né, não é flecha, lá dentro você tem uma chance, se não me engano é de 20 a 25% de chance de vir uma flecha. E aí você pode pegar e vender essa flecha. Aí você vende essa flecha, vende esse item dobrado, né, e ganha dinheiro. O Morrow, pelo amor, né, ainda bem que ele não tem isso, porque todas as bags que ele cria, você tem a chance de pescar, seja nível raso, profundo ou abissal. Abissal melhor ainda. Quanto mais profundo, mais caros são os peixes, entendeu? Às vezes tem o peixe chulé, que não faz nada, mas para vender ele é fantástico. O Buzz também, pelo amor de Deus, ainda bem que ele não tem isso, né? Inclusive a bag dele eu acho fantástica, porque cada item lá dentro gera veneno pro inimigo. Mas não vou entrar nesse detalhe agora, não hoje. Mas todas as plantas dele têm uma chance de gerar um inseto. Fora que ele também tem o saco de sementes dele específico que gera uma planta aleatória para ele, dele, né? A planta dele aleatória. Fora que também dentro do jogo aí você tem aí o potinho de sementes que você gera uma planta aleatória. Se não me engano é 100% de chance disso acontecer. E aí você pode vender essa planta e a maioria dela dá 1 de moeda, né? Aliás, todas essas plantas, vocês perceberam que são plantas, né? Até agora são plantas, só a Sage que não é. E o Morrow também, mas a maioria são plantas que duplicam. Mas tem outros itens também aqui. O Enoch, se você colocar uma abóbora dentro da bag principal dele, ele duplica a abóbora. A chance é 100%, mas tem que estar dentro da sec, né? O Harkon.
O Harkon também, o Furry Fungus dele, se tiver dentro da... Antigamente era que nem o Silverleaf da Nifedora. Ele se autoduplicava. Então ficava meio roubado, né? Era fácil de ganhar dinheiro com ele, mas agora não mais. Eles deram uma nerfada, ou seja, tem que estar dentro da sec principal. Então o Furry Fungus sempre precisa de chance de duplicar quando dentro da bag principal, tá bom? A Tink não é por plantas, né? E nem por consumíveis, nem comida, né? Que nem eu te falei até agora. Não, nesse caso a Tink, se você tiver uma parte dentro da bag principal, você pode conseguir uma outra parte, qualquer. E também a toolbox dela, se você tiver uma ferramenta dentro, você tem a chance de gerar uma outra ferramenta, acho que é 20% de chance, e também de vir mais uma parte. Ou seja, tanto a bag principal dela quanto a toolbox geram partes, ok? O Dorf não tem isso. A bag dele tem outra propriedade. Porém, todas as armas dele mineram, então você ganha com o minério aí que você tá fazendo, ok? E também a Celeste. A Celeste, ela não é por planta, é pela Spark ou pelo Power Cluster, que é a atualização da Spark. Se tiver pelo menos uma lá dentro, ele vai gerar mais uma Spark, tá? A cada vez que você entra na loja. E esses itens, assim, você tem itens que ocupam 2 de espaço, ele não precisa estar inteiro lá dentro, ele tem que estar pelo menos um pedaço lá dentro. Isso daí é uma grande dúvida que o pessoal tem, né? Pô, tem que estar inteiro lá dentro? Não, tem só uma parte lá, já tá valendo, entendeu? Então essa é a primeira forma de você conseguir dinheiro lá dentro. Mas peraí, como assim? Você só falou de duplicar, sim. Porque se você for um cara inteligente, você vai duplicar. Duplicou, se você não for usar, claro, você vende. Acabou. É isso, ok? Vende, você ganha aí de Se não me engano, todos esses itens aqui que eles duplicam, tirando os que não duplica, né? Que no caso do Morrow, né? E também do Buzz, e o Dorf, né? O Dorf é mineração. Mas a maioria desses itens custam 1 de moeda, até no máximo 2. E os demais aí pode, dependendo do Morrow, se pescar abissal, pode gerar mais. Bom, essa é a primeira forma. Não, essa é a segunda forma. Certo? Por quê? A primeira é mais simples. Eu coloquei a carroça na frente dos bois. Que eu já queria falar logo para me livrar desses caras aqui. Qual que é a primeira forma de você ganhar dinheiro dentro do jogo? Cara, é muito simples. Digamos que você tá lá, né? Você no early game, você tá pegando itens, né? Pra você poder sobreviver. E você acabou montando outro item. Que de repente você montou um item que não é mais útil para você. Então você vai vender esse item. E aí, vendendo esse item, você consegue pegar o que você quer lá dentro. Entendeu? Você gera o dinheiro para poder comprar o item que você quer. Vou dar um exemplo muito, muito simples, o do próprio Dorf. Eu tenho ali, eu vou até entrar aqui na parte de itens para vocês entenderem melhor. Vem aqui no Dorf, cadê você? Tá aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o que mais acontece? Vem um monte de Iron Ore para mim. Ele custa 2 de moeda. E aí eu acabo pegando aqui a Iron Bar. A Iron Bar, se eu não me engano, ela tá aqui, né, no compartilhado. A Iron Bar, ela custa 4, que é o 1 mais o 2. Ou seja, por exemplo, eu tô ali, eu tô pegando as pedras que estão caindo, eu posso usar o próprio cluster de minério, como também, se eu tiver alguma missão aí de juntar, né, de criar novos itens, eu crio a Iron Bar, né, que nem eu acho que eu tenho aqui essa missão, inclusive, ó. Venda o item criado aí, ó. Ou seja, por mais que eu poderia ter vendido o cluster específico, consigo a missão e vendo, ganho 4 de moedas. Aí, ó. A primeira forma é simples, por isso que eu não tinha falado antes, porque era muito simples, né? E nem sempre você vai usar essa forma para ganhar dinheiro, né? Porque, às vezes até, dependendo do nível do seu herói, ele vem com 2 bags. E aí você tem um item lá fantástico que você não consegue comprar logo no início. Então, você já pode, ou então a quantidade de itens, né? A soma de itens que você quer comprar logo no início não dá a quantidade de moeda que você tem. Vende uma bag e tu consegue pegar os itens, né? Então aí é uma forma, né? Até de adiantar, né, os itens, né? Tem essa também. Beleza? Então essa é uma forma. Agora, voltando para a segunda forma, né? Então assim, cada item da segunda forma de você ganhar dinheiro vai te gerar um aí a cada turno. Já que é 100% de chance dos itens vir, ou você tem uma chance considerável de vir, você vai ganhar pelo menos uma moeda aí para cada vez que você entrar na loja, tá bom? Tio Phil, e a terceira forma? A terceira forma, galera, é por baú do tesouro, né? Baú do tesouro, como assim baú do tesouro? Bom, explico.
na verdade, vamos vir aqui. Ó, itens, eu já tô aqui em itens compartilhados. E tá lá embaixo. Eu tenho um item também que ele serve, né, como tesouro, que eu já tinha mencionado atrás. É esse cara aqui, ó. Seeds. Sim, as sementes. Por quê? Porque vem uma planta aleatória. E nem sempre essa planta é igual a sec do Buzz, que vale 1 ou 2 moedas cada uma. Até, dependendo da planta, vem até 3. Não, aqui podem vir algumas plantas que são até... que vende até um pouco mais caro. Ok? Então, assim, fora também que pode vir plantas únicas, né? Então, não, pera aí, agora isso eu não tô lembrado. Eu lembro que vem uma planta aleatória, né? Então, ou seja, ó, vamos lá, rapidinho. Eu sei que eu não gosto de perder tempo quando estou explicando coisa técnica, mas, por exemplo, se a proposta é verdadeira, pode vir aqui, ó, pode vir o Cactrio, né? Que vem planta única sim. Então, 5 de moeda que eu vendo ele. Pode vir essa aqui, ó, suculente, 4 de moeda, né? Claro, não vai vir o Thornwall. Pelo menos eu não sei, eu preciso fazer esse teste. Mas pode vir, já veio a Dragonflower pra mim. Então, legal, né? Já veio sim a Mastfly Trap pra mim, nele. A chance, assim, quanto mais maior o nível da raridade, menor a chance de vir. A chance de vir item, esses 8 primeiros é imensa. A chance de vir item raro é um pouco menor. Então, assim, vai ali, né? E o único item que eu não vi aparecer é o Golden Clover, tá? E já adianto. Eu nem sei se vem, tá? Eu nem sei se vem esses itens que são que nem o Cactrio, até o Dragonflower. Eu não lembro, não recordo, porque eu acho que esses itens não aparecem. Mas não sei, né? Vale um teste. Vale um teste. Mas ok. Não vou ficar tão específico nisso. Ok? Então vocês já sabem o que acontece aí. Ele pode. Então, ou seja, a Seeds você pode conseguir aí uma planta. Ok? Tá? E além dele, deixa eu sair aqui da parte de plantas. Vou colocar aqui, vou pegar só que tem cosmético para ficar mais fácil. Que são cosméticos, né? Um outro também que é considerado, né, um tesouro seria a Tidal Clan. Ah, mas como assim, tio Phil? Por que Tidal Clan? Mas assim, ele é mais pro primeiro, ele é um conjunto das formas de como você gera, porque ele entra sempre que, assim, quando você vende, você vende por 2 moedas. Só que ele tem uma chance de se destruir, aí você ganha 5 moedas. Então, é um tesouro, ok? Um outro item também que é parecido com isso é o Dust Book. Sim, por quê? Porque ele tem uma chance de você conseguir uma essência. De 25% de chance de vir uma essência, dependendo do seu nível, né? Então, legal, né? É um tesouro, certo? E até a evolução dele, né? Que é o Holy Libran e o outro, que no meu caso aqui, também tem essa chance, ok? E o principal aqui, Treasury Chest. Ele aparece na loja, então você pode comprar aí por 10 moedas de ouro. E aí você também, além de você ganhar 2 moedas sempre que você entra na loja, você tem aí a chance aí de vir um item qualquer. E quando eu falo assim, um item qualquer, sim, é um item qualquer mesmo. Porque, o que acontece? Já aconteceu de eu ganhar arma, já aconteceu de eu ganhar escudo, já aconteceu de eu ganhar vários acessórios. Ok? Então assim, pô, top. E a evolução dele, né, ele também herda a propriedade, tá bom? Outros itens que são considerados como tesouro é o que? Eu tenho aí itens cadê você? Do Enoch, que é como qual item? O Bucket, o Trick or Treat Bucket. Até a versão Dark dele, né? Porque os itens que vêm dele você pode vender. E aí você ganha dinheiro com isso. E é certeza que vai te dar alguma coisa. Então você vende esses itens. A mesma coisa do Jelly Bean. Vai vir o Jelly Bean, você pode usar ele, eu não vendo, eu sempre uso porque são os itens fantásticos. Mas você pode vender e ganhar dinheiro. Tirando ele... e também tem itens únicos que geram o olho lá, então você pode vender o olho. E ganhar, acho que isso é um ou dois, um só eu acho, um de dinheiro. E você tem aí também do Moral, você tem aquele cestinho, né?
ele é instantâneo, ou seja, se você coloca ele na guia e vira, né, entra na loja, ele destrói e você ganha de 1 a 2 itens. Então, pô, é um baú do tesouro, pô. Ele vale como tesouro, certo? Legal, galera? Então, assim, se eu estiver esquecendo de mais algum, eu acho que eu cobri todos, mas se eu estiver esquecendo de algum, coloca aí no comentário. Tio Fio, você esqueceu de falar desse item aqui, hein? Sempre passa, tá bom? É porque eu tô tentando ser rápido, porque eu não queria também que esse vídeo ficasse muito extenso. E é um vídeo que não vai ter como jogar, né? Porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Então essa é a terceira forma aí de você ganhar dinheiro, com baús do tesouro, ou semi-tesouros, né? Que é o caso do Tidal Clan e daquele chest lá do Morrow, tá bom? Quarta forma de ganhar dinheiro no jogo, qual que é? Pesca. Sim, pesca. Ah, mas pesca não é específico do Morrow. É específico do Morrow. Só que você tem, não esqueçam que de itens compartilhados, se você for em armas, né, você tem aqui, né, sempre tem o Fisherman Hook, e aí você, juntando com o Wooden Stick, você faz aqui a Fishing Rod. A Fishing Rod você vai, 50% de chance de pescar em água rasa. Ou seja, pescou, trouxe o peixe, vende o peixe. Você se torna um pescador. E fora que não, além dele, você também tem aqui, cadê? Cadê você? Vem aqui, cadê? Opa, item errado. Aqui, ó, você tem o Fishing Harpoon. Ele também é um item comum. Então, e você tem a chance de pescar e fundo ainda por cima. E juntando aí com o Polyphemus Bane, você tem o Neptune's Wrath, que você já pesca abissal. Então imagina, se você conseguir fazer um cara desse daqui no início do jogo, ó que lindo. Vai pescar abissal, aí você vende, que são os peixes mais caros que tem. Então tu vende aí e pronto, acabou, cara. Tá ali, entendeu? Legal? Então assim, eu não vou também estender muito, porque daí a forma de pescar cada peixe você tem um valor, é detalhe, né? E ainda mais que quem quiser saber os valores dos peixes, é claro que deve ter passado, deve ter sofrido algum processo de atualização de lá pra cá, mas eu tenho um vídeo que fala só sobre peixes. Então, e lá você consegue ver o valor deles, né, de venda. Então, tá lá, tem minhas considerações sobre os peixes do jogo, ok? Então, assim, essa também é a quarta forma de você conseguir dinheiro no jogo. Agora, qual que é a forma mais tradicional e bem mais eficaz de conseguir bastante dinheiro no jogo? É o misto do baú de tesouro, que ele também tem essa configuração. Vou até sair daqui, desses caras aqui. Vamos dessa forma aqui, ó. Eu vou ter que pegar a planta também. Pronto. Começando com trevo. Mas por que o trevo? O trevo não dá dinheiro. Pois é. Mas vamos fazer uma cadeia de evolução aqui, que agora... por isso que eu queria falar rápido os 4 primeiros. Porque esse aqui eu vou focar. É uma cadeia muito simples que começa desde o começo do jogo. Lota sua bag o mais rápido possível de Lucky Clover. Por quê? Porque você também depois vai conseguir... Porque o Lucky Clover é baratinho. 2 de moeda. E o Golden Egg, 5. O que tem a ver isso aí? Pô, o Golden Egg você ganha aí quando entra na loja 2 moedas, ok? O Lucky Clover você tem a chance de aumentar a raridade de um item na loja. Legal. Então, esses 2 itens eles reagem e se transformam no Golden Clover. O Golden Clover você ganha um máximo de 3, pode de 0, lembrando que você pode dar azar, mas até no máximo 3 moedas. Então vale a pena, fora que você aumenta a chance de raridade. Você une o útil com o agradável, né? E não paro por aqui. Se você pode tem um jeito, mas eu não vou explicar nesse vídeo, né? Vou deixar para outro vídeo. Mas você tem táticas de uso desse item junto com você aplicar sangramento, né? Mas aí para outro vídeo, tá? Mas se você não quiser focar nisso, você também a partir do momento que você consegue pegar bastante ouro com a Golden Clover, conseguiu bastante, já começa a focar nas caveirinhas. Por quê? Porque elas vão reagir entre si, transformando na Golden Skull. E a Golden Skull também, mesma coisa, de 0 a 3 de moeda. Aumenta a raridade aí. Só que a chance de vir 3 moedas é muito grande.
E outra, né? Fora que também você tem a chance de drenar do oponente aí energia, infligir uma de maldição. Cara, eu já vi o vídeo no Reddit. Pra quem não sabe aí, o Reddit... Bom, o Reddit ele tem aí, né, várias pessoas que colocam as loucuras que eles fazem lá. E eu já vi um cara ganhando partidas só usando o Golden Skull. Achei incrível. Claro, na verdade o que fez ele ganhar foi ele não ficou perdendo, né? Porque ele também colocou armadura, obviamente. Mas aí ele ganhou por causa do cansaço, né? Da fadiga. E isso segurava, porque ele também drenava energia. Ele não conseguia fazer com que o oponente batesse nele. Então, ou seja, é um cara que é fantástico pra isso. Fora que ajuda pra caramba na questão monetária aqui. E o outro também é a Gold Bar. A Gold Bar, ela é formada, né, pra quem nasceu hoje, por duas Bronze Bar. A Bronze Bar é igualzinho a questão do Golden Egg, né, do Golden Egg. Você ganha aí, você quando entra, exato, 2 moedas que você consegue. Fora que você tem a chance de ganhar também a armadura. Então, pô, tu ganha 2 de ouro, cara, olha que legal. E outra aí, um reage com o outro e forma aí o Gold Bar, que você ganha 5 moedas, entendeu? Então, pô, aí você vai perguntar, aí você pode perguntar pra mim, tio Phil, qual que vale então mais a pena? A Gold Skull aqui, a Golden Skull ou a Gold Bar? Eu respondo pra vocês, os dois. Faz um mix. Coloca o mix, cara. Eu vou até pedir pro editor colocar um exemplo de build, que assim, claro, não é dentro do jogo. Eu tenho um site que você consegue simular, mas eu já consegui fazer essa build aí. Você não precisa também, obviamente, de muito espaço. Cara, você vai precisar pelo menos aí de 3 de espaço, vamos falar assim. De conseguir 2 Gold Bar e encher o resto aí de espaço aí de Golden Skull. Cara, é maravilhoso. Você não se preocupa mais com questão financeira dentro do jogo. Entendeu? Pô, você já começa com... Pensa só, 2 Gold Bar, tu vai começar com 2 itens a mais. E aí tem um detalhe, que você vai falar assim, pô, mas eu vou ocupar um espaço que poder estar usando para apagar o oponente. Pois é, vocês estão vendo esse cara aqui, ó, Mars Flytrap e o Ancient Vessel? O Ancient Vessel, você rouba a vida, você purifica sangramento e inflige sangramento. Então, esse cara, ele pode trabalhar junto com a Golden Clover. E aí, não só isso, mas a Mars Flytrap, você pode infligir sangramento por planta. Puxa, olha só. Isso é uma planta. Entenderam? O combo que você pode fazer. Então você une uma coisa com a outra e dá super certo. Dá super certo. Então é isso que eu falo pra vocês. Que dá pra trabalhar a questão monetária, claro que em paralelo, né, você vai pegando as suas armas, vai upando sua arma, vai pegando e vai derrubando aí o oponente com o que você tem. Pode acontecer de você perder no meio do processo, no início é super normal. Quando eu tô jogando sério, que eu preciso fazer essas coisas, é super normal eu seguir, né, perder. Aí, por que eu deixei esse cara por último nas 5 formas? O que vale mais a pena? Tudo que eu falei do início ou montar esse set que eu mostrei pra vocês? Eu falo pra vocês, é uma combinação. Você pode no início, quando você só tem as clovers, você pode aí, vou duplicando o item, vou vendendo item inútil. Eu peguei eu tô pescando para conseguir, tô usando a vara de pesca aí ou harpon para conseguir, né, pesca, dinheiro com peixe. E aí com isso eu vou conseguindo comprar esses itens. Né? Não, lembrando que na Poison Apple, na minha visão, não vale a pena fazer o Cursed Clover, a não ser que seja para uma situação específica, né? Alguma build específica que você está fazendo. Ou, por exemplo, não esqueça que tanto a maçã podre quanto a Cursed Clover, você pode reagir aí com a Ancient Vessel e com a Mars Flytrap. Você pode fazer um combo também. Legal? Já vi também, já lutei contra o cara e perdi, e ele estava bem setado, hein? E perdi porque ele fez um combo desse, com os dois. Porque o Cursed Clover dá veneno, aplica veneno. Então, assim, se vocês não pensaram nisso, considerem pensar. Legal? Então, galera, é isso. Era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Aí vão vir as dúvidas. Pô,
Qual é o melhor, então, personagem pra você fazer esse tipo de coisa? Ah, quem que é o pior? Cara, se você seguir esse padrãozinho que eu falei pra vocês, todo personagem é bom. Não tem ruim. Não tem personagem ruim. Entendeu? Tem aqueles que tem uma chance menor de pescar, ou então que, às vezes, e outra, né? Como eu sempre falo, não existe receita de bolo pra como ganhar. Então, às vezes você tá fazendo esse procedimento e você perde. Porque você exige muito no início do jogo. Você precisa ter uma pessoa. Se a pessoa não bate muito no início do jogo, você pode pegar a arma, troca a arma principal por outra arma que vale mais a pena. Muda o set. Ué? Né? E outra, nem sempre vai vir o que você quer. Eu já joguei isso daqui, eu já fiz alguns jogos aqui que não veio nenhum item incrível. Não veio nenhum Golden Egg. Eu tive que focar em outro. Baú do tesouro. Vamos para tesouro. Vamos vender peixe. Já que não tô conseguindo, entendeu? Então, assim, o importante aqui, acima de tudo que eu falei, é você ter estratégia, ser versátil e saber, assim, mudar quando é necessário. Porque se você está querendo fazer várias vezes, quando eu gravei aí vídeo de missões para vocês, quantas vezes eu não perdi? Por quê? Porque eu foquei na missão e eu esqueci do fundamental, eu esqueci de armadura. Pô, eu não tinha dinheiro para ficar comprando as coisas que no final passava em só item mítico e só item lendário. E esses itens não são baratos. E aí, cadê dinheiro para comprar? Não tinha. Eu comprava um item lendário, eu não tinha mais dinheiro. Então, assim, isso é algo necessário, acaba virando algo necessário. Entendeu? Então, assim, pensem, galera, na hora de vocês forem jogar, porque são coisas totalmente necessárias e estratégicas. Beleza, galera? Então é isso. Tô ficando por aqui nesse vídeo. Dê o like aí se vocês gostaram, né? Pô, tenho certeza, cara, porque isso aqui é uma coisa que envolve 300% do jogo de vocês, tá bom? Então, dá o like aí que eu sei que vocês gostaram disso aqui. Comenta o que vocês acharam aí do que eu falei. Vocês acham que tem uma estrutura melhor aí? Tem uma estrutura... Vocês acham que tem outra forma que eu não falei? Então coloca aí nos comentários se você quiser. Se você quiser. Ninguém é obrigado, não. Pô, legal, tio Phil. Eu vou começar a fazer. Ótimo. Que bom que então o vídeo fez bem pra vocês. E compartilha. De repente você tem aquele colega seu aí que é um nubão no jogo, tá só fazendo besteira. Já manda um vídeo pra ele. Olha só o tio Phil aqui, esse barbudinho bonitinho, tá te explicando um jeito de como você melhorar no jogo. É isso aí, cara. Vamos aumentar a comunidade. Beleza, pessoal? Então se inscrevam no canal, hein? Alcançando 50, pelo menos por enquanto. Bora alcançar 50 inscritos aí, depois a gente aumenta mais essa demanda, não é verdade? Então beleza, galera. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!